Meu nome é Samuel Cabanelas Eu sou a Mavi. Eu sou o Vitor. e hoje no Frame a Frame a gente vai falar sobre o sexto filme de Quentin Tarantino, Bastardos Inglórios. Cara, pra começar eu queria saber um pouco sobre a experiência de vocês vendo o Quentin Tarantino. Qual foi o primeiro filme que vocês viram dele? Porque ele é um cara, ele é um autor que qualquer obra que você vê dele, você reconhece que é dele, né? Ele tem uma marca muito forte na história do cinema em geral. E eu lembro que quando eu vi o primeiro filme que eu vi dele, eu vi Django e no mesmo dia eu vi Bastardos Inglórios. Isso foi no sábado. E no domingo eu revi Bastardos Inglórios, tá ligado? Tipo, cara, eu achei muito foda a cinematografia dele, né? Depois que eu fui ver outros filmes e tudo mais. Aí eu queria saber de vocês, qual foi o primeiro filme que vocês viram dele, como é que foi a experiência? Mano, ó, é que o meu foi meio que. Eu não vi o filme completo, porque acho que eu tinha lá pros meus 13 anos. E aí meu pai colocou pra assistir Django. Só que ele falou: não, é muito violento pra você, então eu só vou colocar parte da história. Só que a história já é violenta. Então, o primeiro filme que eu peguei pra parar pra assistir Tarantino foi Kill Bill, que eu maratonei o primeiro. E aí quando ele chegou, ele nunca tinha visto o dois. E aí eu assisti o um e o dois no mesmo dia. E aí eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei maravilhado com aquele. Eu falei: caraca, nossa, isso é cinema. Isso de cinema. É difícil começar a ver o Tarantino e não assistir o resto dele, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, porque eu tenho um filme favorito dele. Mas toda vez que eu revejo um filme dele, esse filme que eu vi por último torna um favorito por algumas semanas, tá ligado? Mano, é que ele é muito marcante mesmo, tipo, eu acho que as histórias dele pegam bastante e quando você vê, você fica tipo, caralho, o que que eu acabei de ver, né? Tipo, você fica meio maravilhado, pelo menos eu fico muito assim com os filmes dele. Sempre que eu vejo um novo, eu fico tipo, porra. Qual que foi o primeiro filme que você viu dele? Mano, aconteceu quase a mesma coisa com o Victor, tipo, eu não assisti completo, eu assisti muito filme porque tinha a Mickey Madison, que era Uma Vez em Hollywood. Foi o primeiro que eu vi, mas eu vi mais as partes que tinha ela, sabe? Mas depois um que eu parei pra pegar, o primeiro que eu parei pra pegar pra ver foi o Bastardos Inglórios mesmo. E eu acho que é um dos meus favoritos também, né? Tipo, só não desbanca Kill Bill pra mim. É porque tem um filme do Tarantino pra mim que pra mim é o melhor dele, que é o primeiro, que é o Cães de Aluguel. Pra mim esse filme é uma obra de arte dele. Tipo, eu gosto muito de Bastardos Inglórios, mas eu acho que, pelo menos pra mim, eu tenho a minha lista fixa de qual que é os melhores do Tarantino, mas eu acho que esse filme, pra mim, ele junta o melhor dos dois mundos pra mim, que é essa questão de ele quebrar o cinema clássico, dele ter essa distorção e conseguir criar personagens marcantes, porque eu acho que ele faz muito isso em todos os filmes dele, mas eu acho que nesse, pra mim, ele pega o auge dele como seu primeiro filme de estreia. E quando eu assisti, pra mim, eu assisti no dia seguinte, assisti acho que 3 vezes no mesmo dia, porque não sabia o que que esse filme tinha de bom. Pra mim, que é o Cães de Aluguel, esse filme, eu assisto qualquer filme dele, eu fico impressionado, só que pra mim não bate meu amor por Cães de Aluguel. Fanboy de Cães de Aluguel, né? Eu sou fanboy de Cães de Aluguel. Ó, pra começar a falar do filme, vamos começar pela cena inicial, que tipo é uma cena maravilhosa, assim, em diversos aspectos. O filme já começa. O Tarantino, ele é super fã de Velho Oeste, né? E tem duas referências muito grandes. A própria cena de abertura tem ali três homens em conflito. E a parte que a Shoshana tá saindo correndo, também tem um take idêntico no The Searchers, do John Ford, né, cara? E me corrija se eu estiver errado, mas tem um pouco de impressionismo ali durante o filme inteiro, mas principalmente nessa cena inicial. Tá tocando Beethoven e dentro da casa tem os planos que fica só a janela. E essa janela, o que tá por fora, né, a natureza, parece um quadro. E lembra muito os quadros de Monet, cara, né? A composição que do Tarantino nessa cena é maravilhosa. E aí chega o nosso personagem, que eu me arrisco a dizer que é o melhor personagem que o Tarantino já fez, que é o General. É General ou Coronel? Acho que é Coronel, viu? Se não me engano, é general. O Hans Landa, né? O que dá medo. Exatamente. Ele chega sem dar medo, assim. Pô, ele é um cara, tem uma totalmente imponente ali, mas ele chega meio com um burocrata, né? Com uma pastinha do lado, vou fazer umas perguntas, totalmente educado. Ele é meio passivo-agressivo, né? Exatamente. E aí, cara, começa os diálogos do Tarantino, né? Que é aqueles diálogos que não quer nada com nada, né? Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia ouvir duas pessoas falando sobre hambúrguer, né? Como eles são chamados na França e tudo mais. Mas aí, cara, eu puxo um ponto que é o seguinte: esses diálogos que parecem ser simplesmente diálogos idiotas falam muito sobre o filme e sobre os personagens. Pegando um pouco do filme que o Vitor tanto gosta, que é Cães de Aluguel, a cena de abertura de Cães de Aluguel tem aquela discussão sobre dar gorjeta ou não. E aí, me corrige se eu errar o nome dos caras, viu? Eu também não decorei o nome deles ainda. Cara, o Mr. Pink, ele chega e fala que
discorda sobre dar gorjeta. Ele tenta fazer a galera pensar da mesma maneira que ele, tenta convencer. Enquanto todo roubo dá errado, lá naquele galpão, o Mr. Pink é exatamente o cara que também tenta convencer a galera a seguir os planos dele. E aí, mais legal ainda, quando chega o chefe lá e pergunta quem não deu gorjeta, quem dedura, falando que é o Mr. Pink, é o Mr. Orange, que é o policial, né, encoberto ali. Então, assim, já diz muito sobre os personagens num diálogo que parecia ser idiota. E esse diálogo do início de Bastardos Inglórios, tem uma coisa até que o Hitchcock fala muito, que é criar atenção, né, grande diretor de suspense, sobre os close-ups, né, e o Tarantino usa os closes muito bem nesse filme, inclusive nessa cena, e os closes vão aumentando, os planos vão ficando mais perto dos personagens, e quando a gente descobre, né, que tem judeus ali embaixo, é quando o diálogo começa a parecer mais idiota ainda, é quando ele começa a falar dos bichos, né, começa a pedir mais leite, enfim, a gente não aguenta mais isso, a gente fala, cara, para de falar coisa idiota e sai daí, entendeu? Só que na verdade é tudo uma analogia pro que ele pensa sobre ser caçador e tudo mais, né? Então eu acho que diz muito sobre isso, cara. Diz muito sobre o próprio personagem, né? Porque, tipo, é exatamente o que você tava falando. O personagem dele, eu tava vendo umas coisas sobre o personagem e o Tarantino demorou 10 anos pra achar alguém que coubesse certinho nesse personagem. E, tipo, véi, ele vai sufocando tanto o cara. Tipo, ele é tão. Infelizmente, ele é tão bom no que ele faz, sabe? De caçar o personagem, sim. Eu tô falando em si, né? E, tipo, você vai vendo isso no filme inteiro, pra mim. O filme inteiro deixou claro que ele tinha todo esse reconhecimento porque ele era realmente um caçador de judeu muito bom, né? Mano, eu vi que, tipo, ele tá a todo momento tentando, né, caçar judeu, descobrir quem é judeu infiltrado. E quando ele conhece lá a Xoxana que tá como Emanuele, né? Ele, tipo, pede aquela sobremesa pra ela e ele pede o creme. E eu vi que naquela época da Segunda Guerra Mundial, aquele creme era feito de gordura de porco. O creme daquela sobremesa. E os judeus não podem comer carne de porco, né? Então, tipo, ele fica meio nessa de, tipo, dar a sobremesa com creme pra ela e ver se ela vai comer. Se ela não comer, ele já vai sacar, sabe? Tipo, mano, o cara é ardiloso, entendeu? É muito, muito foda a atuação dele. Mas aí eu vou trazer uma discussão aqui, cara. Tava vendo uma análise psicológica sobre o Hans Landa e é o seguinte: ele é totalmente psicopata, né? Isso é meio óbvio, assim, deixa bem claro o filme, bem narcisista também. Ele repete muito essa ideia de ser o caçador de judeus. E quando a Xoxana foge, ele tem a Xoxana na mira e ele não atira. Por que que é isso? Ao meu ver, né, pelo que eu entendi, que eu concordo bastante com essa análise, é que é o seguinte: se ele simplesmente matasse ela ali, meio que acabar a graça dele de ser o caçador, entendeu? Ele gosta de torturar. E aí vem uma teoria que é o seguinte, que o Tarantino ele escreve muito bem e não deixa isso 100% claro se pode ser ou não, né? A gente tem argumento pra ser a favor ou não de que o Hans Landa sabia que a Emanuele era a Xoxana. E ele tava simplesmente brincando com ela esse tempo todo pra matar ela no final, entendeu? Porque tanto é que nessa cena do restaurante, ele fala assim, queria te falar uma coisa, mas eu esqueci, né? Tem esse próprio questão do creme, né? Então ele tá brincando com ela o tempo inteiro, tá torturando ela de pouco em pouco pra depois chegar na sua caça, né? Matar a sua caça aí. Mas que no final não acontece muito bem assim, né? Sim. Aliás, é uma das coisas que mais me deixa, meu Deus, sobre esse filme. Tipo, eu adoro o final, eu acho o final incrível, mas nossa, como eu queria que a Xoxana tivesse matado ele, velho. Ia ser lindo. A morte dela ali foi bem simbólico também. Pelo menos eu vejo dessa forma. Mas, tipo, nossa, se ela tivesse matado ele, ia ser muito foda, velho. Ia ser tudo. Mas eu acho que ao mesmo tempo que não é ela que mata, ao mesmo tempo é ela que mata, já que ela pega metade do que ela queria, sabe? Porque Ela mata o cinema inteiro. exatamente, mas vamos se pegar com o Hans Landa tivesse lá dentro, que eu acho meio impossível, porque eu acho que ele não iria ficar lá. Eu acho que ele, seguindo a lógica de que ele é um frio psicopata dos animes, eu acho que ele não ficaria lá o tempo suficiente, porque eu acho que ele sacaria algo, porque desde o início ele tava desconfiado daquele cinema. Então, ia chegar um momento que eu acho que ele ia se retirar, e ele não ia ser morto pela Xoxana, eu acho que ele ia continuar vivo, e iam ter que caçar ele por fora, sabe? Mano, eu acho que é isso, sabe? O personagem dele foi muito bem desenvolvido pra ser um psicopata, sabe? Ele era super inteligente, tipo, mano, pra mim, ele não fazia nada daquilo lá porque, tipo, foi o acaso, ele meio que trabalhava ali, então ele era obrigado a fazer isso, sabe? Tipo, óbvio que todo mundo ali seguia aquela ideologia, né? Então, tipo, mas pra mim ele tava fazendo aquilo porque ele amava torturar pessoas, sabe? Tipo, pra ele foi tão bom aquilo acontecer.
dizendo sobre o personagem, né? Então, tipo, mano, pra mim ele é super psicopata, ele já tinha sacado tudo, ele vai sacando tudo o filme inteiro, isso dá uma raiva, velho. Nossa, toda cena que esse cara aparece é uma tensão, você fica tipo, mano, que ódio, alguém mata ele logo. Eu acho que assim, ele nem não vou passar pano pra ele, mas eu tô dizendo o seguinte: não acho nem que ele seja 100% nazista. Eu acho que, igual você falou, ele só realmente gosta de ver o povo sofrer. E tem gente na época do nazismo que fez a mesma coisa, que só gostava de ver o povo sofrer e não se importava com, ah, não, ideologia, isso aí. Mas tem muita gente que só queria, sabe, largar ali o seu sentimento de poder matar a pessoa. E eu acho que ele conseguiu representar esse tipo de soldado, esse tipo de inimigo, esse tipo de pessoa de uma forma muito, muito forte, muito marcante, sabe? Eu acho que, principalmente porque ele ser alguém muito inteligente, porque do nada, quando o Brad Pitt começa a puxar o italiano, ele vem puxando o italiano, ele vem falando francês, ele vem falando inglês. Então eu acho que ele é um personagem muito bem estruturado ao longo da trama que vai se desenvolvendo. Eu acho que ele não vai se desenvolvendo, eu acho que ele vai se mantendo, porque não tem como um personagem desse já se desenvolver, tipo, de um segundo pro outro, sabe? Eu acho que ele já. A partir do momento que ele aparece, ele já tá desenvolvido, a gente já sente o que que ele é, desde o início. Essa é minha. Pelo menos essa é a minha visão sobre ele, que tá maluco. Não, eu concordo, mano. E vocês tocaram no assunto sobre isso aí dos nazistas e tudo mais. Tem uma discussão que eu vi que é sobre o Tarantino humanizar os nazistas nesse filme. Aí eu queria saber um pouco sobre a opinião de vocês, e já falando um pouco sobre o que eu penso. Eu não acho que ele humaniza os nazistas, porque o Landa, eu não vejo que ele é humanizado em momento algum. Ele é simplesmente o psicopata que ele é. Mas existem alguns soldados nazistas que eu vejo que são humanizados, como por exemplo na cena do bar, que o cara acabou de ter um filho e ele é morto, né? A gente fica tipo assim, pô, mano, tinha que morrer mesmo, mas, pô, coitado, né? O cara acabou de nascer, não vai ter pai, entendeu? É meio punk nisso, mas eu acho interessante essa discussão que o Tarantino faz, porque ele faz uma crítica ao cinema dos Estados Unidos, né? O filme ele poderia ter sido lançado nos Estados Unidos, mas ele é lançado em Cannes pela primeira vez, que é para o mundo inteiro ver. Nessa mesma cena aí, aquela mulher, aquela atriz até fala: Não, vocês americanos só sabem falar inglês, não sabem falar mais nenhuma língua. E é o seguinte, cara: os Estados Unidos usam o cinema como uma arma de guerra muito forte, para justificar muitas guerras, né? Na própria Segunda Guerra, ele usou o cinema assim. E eles tratam muitas vezes assim: pô, um filme de guerra americano é os Estados Unidos como herói e os alemães nazistas como grandes monstros. Não tô falando que eles não foram monstruosos, não. Mas é que às vezes não trata como humano, trata como se fosse algo de outro planeta. E a gente esquece que o nazismo só ganhou força por causa da população, tá ligado? Então, quando o Tarantino humaniza os soldados, ao meu ponto de vista, ele tá simplesmente dando uma pincelada pra gente lembrar que isso pode acontecer novamente, a gente tem que ficar em alerta, porque foram humanos como nós que simplesmente acreditou em uma promessa aí sobre um cara, né, e tudo mais. Então acho legal essa humanização dos soldados, né, porque igual até a Mavi tinha falado, tem muita gente ali que talvez nem estava querendo fazer isso, mas ele não humaniza nenhuma hora os psicopatas nazistas ou a ideologia nazista em si. Sim. É, tipo, eu vejo certa humanização, principalmente naquele no primeiro soldado antes desse daí do bar, naquele soldado lá que ele volta pra contar pro Hitler o que aconteceu, que os bastardos pegam ele lá e deixam ele voltar. Tipo assim, eu é óbvio que tipo, em toda coisa ruim que acontece no mundo, tipo, nem todo mundo tá ali por causa do porque quer, né? Porque gosta de matar e afins. Mas eu também não, sei lá. Eu não sei se é porque tipo, é algo muito horrível que você fala, tipo, mano, se a pessoa não queria, por que que ela, tipo, não deu jeito? E sabe, às vezes não tinha como dar um jeito de não fazer as coisas. Às vezes o cinema americano cria essa imagem assim folclórica sobre eles serem os grandes heróis. Os Estados Unidos, hoje em dia, é uma arma de exportar cinema, exportar o imperialismo americano para outras pessoas, sabe? É uma discussão que é muito avante do que só um filme, um simples podcast de 45 minutos a gente pode discutir. Mas, realmente, em questão disso, os Estados Unidos, ele usa, voltando mais nessa época de 45,
5, a gente tem o próprio. Saindo um pouquinho do cinema, vamos, por exemplo, indo para as HQs. Nasce o Capitão América do jeito que a gente conhece hoje em dia, que é mostrando aqui esse grande símbolo patriótico que ele é até hoje, sabe? Não cometa erro, sabe? Essa coisa de ser perfeito, de ser americano, sabe? Família, isso aqui. Realmente, e ser em Cannes é algo que, pelo meu ver, assim, não é arriscado pro Tarantino, já que ele já é meio consolidado, mas ia ser engraçado se ele tivesse, sei lá, estreado esse filme em algum outro país, muito distante disso. E não só o fato de ter estreado em Cannes, né? Do filme ter pouquíssimas cenas em inglês, né? No todo. O filme ele fala diversas línguas. Uma coisa que o cinema americano sempre traz soldados falando inglês, independente de onde eles estiverem. Eu tô na União Soviética falando inglês. Mas realmente, eu acho que ele tentar trazer esse toque de realidade, mesmo sendo uma ficção, deixa o filme, acho, mais potente do que ele já é. Porque, vou dar um exemplo, o ator que faz o Hans Landa, se não me engano, é Christopher Waltz. Se eu não me engano, ele fala todas essas línguas, eu acho que ele consegue trazer o personagem para essas diversas línguas, essas diversas potências, sabe? Eu acho que ele consegue trazer aquele toque de história pra falar, gente, ó, não vamos deixar isso acontecer novamente, que é o que a gente tá vendo hoje em dia crescer novamente, que é essa amplificação do nazifascismo. E ver esse filme, rever esse filme, ele tem aquele toque irônico do Tarantino, que a arte dele é ser esse momento irônico de pegar momentos e ironizar ou em cima disso, mas tentando mostrar que, beleza, isso aqui foi uma bosta, a gente não pode deixar isso se repetir. Essa parte da língua é muito forte, porque faz a gente se conectar e entender mais ainda os personagens. Porque se fosse todo mundo falando inglês, pelo menos pra mim, eu ia falar. É tipo o filme do Napoleão. Se você assistir um filme do Napoleão o do Napoleão com o Joaquin Phoenix, você assistir ele em inglês, é tão. Sei lá, você olha e fala, beleza, parece que eu tô vendo um filme normal, sabe? Não está tendo aquele toque de foi alguém que entende da cultura fazendo. Igual a Emília Pérez, por exemplo. Mano, mas até pra vocês, até onde, tipo, é bom essa humanização? Porque, tipo, pegando esse exemplo do Bastardos e pegando uma coisa que também foi muito discutida contra o Ainda Estou Aqui, né? Que foi meio que a humanização daquele policial que tava meio que olhando ali, a Eunice. Até onde essa humanização é boa? Eu acho que o Tarantino ele faz o trabalho dele muito bem, que é quando ele humaniza a população, né? Não são os grandes ditadores, né? O Ainda Estou Aqui, eu acho que também É que o Ainda Estou Aqui ele não discute a ditadura em geral, né? Ele pega um recorte de uma família, né? Mas assim, vamos colocar assim, grande parte. Ele não fala que o Médici, que eu acho que é o presidente do Ainda Estou Aqui, que estava na época, né, na ditadura, não humaniza ele em momento algum. Acho que não é nem a proposta. E assim como Tarantino também não humaniza o Hitler ou o próprio Hans Landa, que eu acho que seria a personificação do Hitler aí naquela história, né? E o Hitler também é retratado como um grande bebê chorão, né? Também no filme, assim. Eu acho que a humanização, ela vem disso mesmo, assim. No Ainda Estou Aqui, do Bastardos Inglórios é pra mostrar que são coisas horríveis, são coisas monstruosas que aconteceram por pessoas horríveis também, mas que ganhou força por causa da população mesmo. Não tô falando que a população sabia disso, porque na época eu acho que ninguém sabia, né? Porque senão não teria acontecido. Mas é pra mostrar, igual o Vitor falou, né, que esses movimentos meio fanáticos estão ganhando força de novo. E estão ganhando força por nós humanos, normais, entendeu? Já tendo passado por isso, velho. Então, é pra gente ficar atento que tudo começa com nós mesmos. Então, não é grandes monstros alienígenas que vão vir de outro mundo e acabar com tudo, né? Que é o que os Estados Unidos muitas vezes mostra, né? Somos grandes heróis, vamos salvar o mundo desses grandes vilões. Não, né? É o ser humano como ser humano, cara. Então, eu acho legal essa humanização de soldados, né? Mas que fizeram parte, mas não necessariamente concordavam, né? O próprio pianista tem um pouco disso, né? Não sei se já chegaram a assistir o pianista, mas aquele soldado no final ajuda o judeu ali, não mata e tudo mais, e é isso, assim. Mas mesmo assim tem muito isso mesmo, de tipo, de ter essa certa humanização. E eu nunca tinha parado pra pensar nesse meio de que talvez fosse muito necessário colocar essa humanização, sabe? Porque também, querendo ou não, eram pessoas ali que às vezes não acreditavam, não queriam fazer aquilo, mas tinham que fazer, sabe? Mas aí, uma coisa que o Tarantino também fez foi, tipo, colocar aquele. Eu esqueci o nome dele, é com H.
Não é Hitz, não sei, acho que é Hitz mesmo. Que ele era, né, um soldado alemão e, tipo, quando começou toda essa putaria aí de nazismo, ele matou os caras lá, os soldados, né, foi um traidor na visão dos alemães, e ia se fuder por causa disso, sabe? Tipo, eu acho que o Tarantino faz muito bem isso mesmo. Não tinha parado pra pensar sobre isso. Existe um mal dos atores alemães que é o seguinte, cara. Eles estão fadados a interpretar um nazista no cinema. E o Tarantino pega esse cara que nunca tinha interpretado nenhum nazista, né? E transforma ele num antinazista, né? Assim. Inclusive aquela cena eu acho muito foda, porque tem aquele soldado que tem a medalha de coragem, né? E quando vem chegando aquele cara com bastão pra matar ele, diferente de outros soldados que estão esperneando e pedindo misericórdia, o cara simplesmente fica, ele olha, você não vê nada, ou dá um zoom assim, dá um close nele, e você não vê ele tremer, né? E você fala, caralho, ele realmente é uma pessoa horrível, mas ele é corajoso mesmo. É tipo isso, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que ele humaniza alguns dos soldados e são poucos, ele, tipo, mostra que outros estavam ali mesmo pra acabar com tudo e foda-se, tipo, morreria pela causa, mesmo a causa sendo uma merda, sabe? Tipo, igual aconteceu com esse, igual. Mano, eu não sei, tipo, eu acho que o Hans também teria feito a mesma coisa que o cara de medalha, mas, mano, também ele ficou muito cagado lá no final, quando os bastardos matam o outro cara que tava com ele, velho. Ele parece que ele, tipo, fica muito cagado mesmo. De, tipo, mano, eles vão quebrar o acordo aqui e fudeu. Tô voltando na parte da humanização, por exemplo, de Ainda Estou Aqui. É porque é difícil falar, porque é a opção do diretor humanizar, porque ele poderia muito bem, por exemplo, do Ainda Estou Aqui do Soldado. Ele poderia ter feito isso de uma forma diferente sem ser ele falando. Por exemplo, ele poderia ter, na própria cela, ele poderia ter. Não gosto de imaginar um filme, de recriar um filme. A gente tem que analisar a obra do jeito que ela veio, porque essa é a visão do diretor, mas acho que ao invés de fazer isso, ele poderia ter feito de forma diferente, sabe? Igual o Tarantino, ao invés de fazer, vou ter um bebê, as formas de humanizar ele, ele poderia fazer de forma diferente, mas dá pra entender o motivo dele ter feito isso, sabe? Dele tentar humanizar, igual você tava falando, porque são pessoas que estavam vivendo ali. Mas, se a gente pegar aquele mesmo cara, sei lá, eu não consigo criar sentimento por aquele cara, porque ele meio que chega um momento que a gente sabe que ele é só nazista puro. Ele não é, tipo, alguém que tá ali por pura obrigação, entre aspas, assim. O Tarantino ele tem muito disso de reescrever a história, né? A gente tem isso em Bastardos, a gente tem isso em Django, tem isso em Era Uma Vez em Hollywood. E tem uma entrevista dele em Cannes perguntando se esse filme era uma vingança. Ele disse que não. Ele disse que esse filme é basicamente o que teria acontecido na história se esse grupo de fato existisse, né? Mas eu acho que eu considero esse filme meio que uma vingança. Vocês não consideram, não? Eu considero, tipo, todos os três que você citou como uma vingança. Mas principalmente esse, né? Tipo, o Hitler morrendo, tipo, ele não se matou, alguém matou o Hitler, entendeu? Tipo, isso mostra mais pra mim, tipo, como uma vingança do que, tipo, eu só reescrevi por causa dos bastardos, o que teria acontecido pelos bastardos. Tipo, provavelmente também, né, teve isso, mas acho que foi uma vingancinha assim, gente. Não tem como não ser, né? Eu realmente acho que foi uma vingança pela simples ideia de que ele queria chamar o Adam Sandler pra fazer o urso judeu. Então, eu acho que ele pode não ter escrito com essa premissa de ser uma vingança, mas eu acho que no final o filme se torna a ideia de uma vingança, sabe? De um certo prazer de a gente ver nazista morrer. Então, pode não ter, ele pode estar falando da sociedade, tipo assim, não escrevi como querendo ser uma vingança, mas eu acho que acaba se tornando uma vingança no meio pro final do filme, acaba se tornando uma vingança. Não sei se vocês perceberam isso, mas eu percebi reassistindo o filme agora dessa vez, como o Tarantino usa a metalinguagem. Como assim? Cara, a gente, né, tendo tudo que a gente falou aqui sobre o cinema ser uma arma poderosíssima, tanto pro bem quanto pro mal, né, depende de quem tá usando, enfim. Os nazistas, Hitler, né, vamos abrir ali pro Hitler, que é o símbolo nazista, ele morre dentro de um cinema. E não só dentro de um cinema, mas assistindo um filme. E pega fogo no filme. Então, meio que assim, o Hitler foi morto pelo cinema.
entendeu? Nessa versão do Tarantino. E eu acho isso muito legal essa metalinguagem que ele traz. E não só isso, né? Quem taca fogo, ele é morto por judeus e quem taca fogo é o homem preto. Violência total que o Tarantino traz e dessa forma é uma violência justificada porque é uma violência satisfatória, né, cara? Que é a história sendo reescrita. Se a gente puxar da história do cinema, uma das maiores diretoras de todos os tempos é a diretora que filmava os movimentos do Hitler, a passarelas do Hitler. Ela filmou, se eu não me engano, as Olimpíadas que teve na Alemanha. E é interessante a gente pensar no seguinte, porque técnicas que ela criou, entre aspas, mas ela popularizou assim, a gente usa até hoje, como plongé, como mostrar. Quando a gente quer mostrar um super-herói que ele é forte, que ele é másculo, a gente filma de baixo. Sabe, essa ideia de superioridade que ela cria, a gente usa até hoje. Então é interessante mostrar que enquanto ele estava no poder, ele investiu muito em cinema e que ele morreu por uma arma cultural que ele mesmo incentivava muito. Então, é, é uma sátira interessante isso. Pelo menos, assim, se você pegar da parte cultural de você ver ele morrendo pela arma que ele mais investiu, que ele mais amou, assim, eu acho que é uma ideia ambiciosa, assim, de se pensar, de você parar e pensar e falar, beleza, como matar o Hitler de jeito mais vergonhoso, sabe? E matar ele de jeito forte. Eu acho que ele tentou, pelo menos na minha visão, eu acho que ele tentou fazer isso. Foi uma coisa que ele influenciou de uma certa forma, que a gente vê até em Rei Leão, que tá em nós até hoje, que a gente usa até hoje, e que se tornou uma grande arma de imperialismo hoje em dia que ele usou na época. Então, acho essa visão de matar pelo cinema uma visão, pelo menos pra mim, foi muito interessante. E também, tipo, eles passam quase o filme inteiro falando sobre filme e mostrando como eles tinham tanto orgulho. Exatamente isso que você falou, que no filme eles ficam, tipo, não, é que ele é o maior diretor. Ai, é que aquele filme falando da história é lindo, sabe? Tipo, realmente é muito pique ele ter morrido dentro de um cinema, levando um monte de tiro e depois o corpo dele sendo queimado, sabe? Tipo, muito cinema isso. Parabéns, Tarantino. É queimar uma história aquilo, queimar uma ideia. É que é tipo, o filme também pra mim, tipo, é o que vocês estavam falando. Hoje, tipo, em dia tá voltando muito essa ideia, né? Tipo, é até assustador isso. Então, ver esse filme mostra, tipo, o que a gente não deveria fazer de novo, né? Mas acho que as pessoas não estão vendo esse filme, né? Mas enfim. E tipo, a gente vê essa satisfação dos nazistas morrendo no final, mano. Eu acho muito foda como o Tarantino, tipo, abaixa a violência, né? Mas ele faz a gente querer que as pessoas morrem, querer que dê violência, tipo, torcer, sabe? Tipo, isso em todos os filmes dele que eu vi, pelo menos. Nossa, velho, você fica tipo, nossa, mata, mata. Pode matar, pode bater. E o Tarantino tem uma pilha com fogo também, né, velho? Ele gosta de botar fogo. E, cara, pra finalizar, eu queria trazer uma curiosidade barra análise aqui. Acho que todo mundo aqui conhece bastante o Tarantino, que é o seguinte, ele queria ser ator também, né? Até no próprio Cães de Aluguel ele atuou como um personagem mesmo. O Fiction ele tem um personagemzinho, depois vai fazendo algumas aparições. E ele, pô, esse filme, como a Mavi falou, 10 anos, assim, amadurecendo a ideia. O Tarantino tem essa tara, né? Ele escreve por muito tempo, aí de alguma maneira o roteiro vaza, ele fala que não vai fazer o filme mais, aí ele reescreve o filme de maneira diferente e grava o filme rapidão, né? Esse é o meu processo louco dele. E ele escreveu o papel do General, não é General Aldo, né? Mas o papel do Brad Pitt pra ele atuar. Graças a Deus, o papel foi pro Brad Pitt, né? Porque o Tarantino não é um bom ator, mas um fenomenal diretor. Mas assim, cara, o que eu acho legal é o seguinte, porque quando a gente pega o Aldo, ele é o quê? Ele é um cara meio rebelde. Ele vai meio contra as regras, né? Aquele grupo ali é um grupo rebelde, querendo ou não. E no final do filme acaba com ele deixando a sua marca, né? Pra mim, isso é o Tarantino. O Tarantino tá ali, que o Tarantino desde o início, né, da sua carreira, rebelde, tá reinventando muita coisa, tá reinventando muitos gêneros, criando coisa. Não é nem colocar criando como se fosse do zero, porque ele mesmo fala isso, né? Nada vem do zero, é referência com referência se torna algo novo. Então ele vem com essas criações muito ricas e deixa sua marca no cinema, assim como o Aldo deixou a sua marca ali, tá ligado? Colocando essa visão verde, parece mesmo. Não tinha pensado nesse final.
A rivalidade masculina, velho, falando que o Brad Pitt é melhor que o Tarantino. Mano, mas ele tinha muito também os bagulhos de. Ele fala no final isso, né? Tipo, mano, por que você matou? Eu tinha feito o acordo. Ele fala, tipo, eu não gosto muito de seguir as regras, não sei o quê. Tipo, acho muito legal isso. Ele também tende pro desconforto, que eu acho que, pelo menos eu vendo o filme assim, eu vejo que ele causa um pouco, bem entre aspas, de desconforto, e que é uma coisa que eu vejo muito que o Tarantino quer trazer nos filmes dele, né? Tipo, você ficar abismado com o tanto de sangue, com o tanto de violência que tem, tipo, mano, você vai ver todo o filme assim, tipo, você pega tudo do filme, mano, lindo, velho. Pode ter todo o desconforto, mas é super Tarantino, velho. É a violência justificada, né? O super violento justificado. Ele tem a marca dele, velho. Não tem como você ver um filme do Tarantino sem saber que é do Tarantino. Tá aqui mostra no começo, né, que Quentin Tarantino bem assim, né, cara? Mas se não tivesse isso, acho que ele realmente criou uma marca dele, velho. Ele já pensou em ser diretor? É, eu não sei, acho que ele seria um bom diretor, cara, não sei não. Eu fico com essa dúvida, sabe? Eu não tenho certeza, mas. Como já diz Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Eu acho que ele serve pra ser um diretorzinho. Eu agradeço a todos que assistiram o episódio e pra você que tá gostando, segue a gente lá, @MapleFilms, que tem muito projeto bacana. Até o próximo episódio.